alunos, né? Alunos e professores. Então, agora chegou o momento do exercitando, né? Exercitando de arte. Vamos ver o que nós vamos ter no nosso exercitando? Então, o exercitando, né, da correção do exercício, primeira parte de arte, nós temos o quê? Vamos ver a nossa primeira questão. Então, na nossa primeira questão, nós temos o seguinte: observe o triângulo com as cores primárias. Para obtermos as cores secundárias, precisamos misturar duas cores primárias, certo? Qual alternativa apresenta as misturas e resultados corretos em relação à obtenção das cores secundárias? Lembrando que para obter as cores secundárias, nós precisamos misturar duas cores primárias. E nós temos as alternativas, que são as seguintes. A letra A, amarelo mais vermelho é igual a alaranjado, vermelho mais azul é igual a roxo, azul e amarelo é igual a verde. A alternativa B, nós temos amarelo mais vermelho é igual a alaranjado, vermelho mais azul é igual a verde, azul mais amarelo é igual a roxo. Na C, nós temos amarelo mais vermelho é igual a verde, vermelho mais azul é igual a roxo, azul mais amarelo é igual a alaranjado. E na D nós temos amarelo mais vermelho é igual a roxo, vermelho mais azul é igual a alaranjado e azul mais amarelo é igual a verde. Qual será a alternativa correta? Voltamos já já com a resposta. Voltamos agora, qual será a mistura correta? Qual será a alternativa correta? Vamos ver? Então, nós temos aqui, sabemos que para obter as cores secundárias, nós temos que misturar as duas cores primárias. Então, vamos dizer que se eu misturar o amarelo mais o vermelho, qual será a cor que eu vou obter? Se eu misturar o vermelho mais o azul, qual será a cor que eu vou obter? E o azul e o amarelo, qual será a cor que eu vou obter? Então, eu vou conseguir duas cores secundárias. Vamos ver nossas alternativas? Não esquecendo do nosso círculo cromático. Vamos lá? Então, na letra A, nós temos amarelo mais vermelho é igual a laranja, o alaranjado? Será? O vermelho mais o azul é igual ao roxo? Será? O azul mais amarelo é igual ao verde? Nossa, essa questão aí. E a B, nós temos o amarelo mais vermelho. Será que é o alaranjado? Muito bem, vamos dizer que essa aqui é correta. Correta, né? O vermelho mais o azul é igual ao verde? Ah, vou colocar um ponto de interrogação. O azul mais o amarelo é igual ao roxo? Vou colocar um ponto de interrogação. E aí, o amarelo mais vermelho é igual ao verde? Vamos ver. Então, a gente vai misturando, dependendo do nosso círculo cromático, o que que vai acontecer? Que o amarelo mais vermelho é igual a laranjado. O vermelho mais o azul é igual ao roxo. E o azul mais o amarelo é igual ao verde. Então, nós vamos obter as três cores secundárias, ok? Então, a alternativa correta seria a letra A. Muito bem. Então, ficamos aqui e vamos ver outras, né, o exercitando de outros componentes. Até a próxima. Olá, prezados alunos e alunas. Eu sou o professor Kim Raoni, professor de Educação Física, e agora, neste momento, nós vamos começar a correção da questão de Educação Física do Exercitando, certo? Então, acompanhe junto comigo aí, vamos ver qual foi essa questão. Então, questão número 2, que diz assim: quais são as ações básicas que devemos ter de higiene pessoal? Afirmativa 1, tomar banho. 2, manter portas e janelas da casa sempre fechadas.
3. Lavar a mão antes das refeições, sempre que fizer uso do banheiro e assim que chegar da rua. 4. Lavar o cabelo no mínimo 2 vezes por semana. Dentre as afirmativas acima estão corretas. Aí nós temos as alternativas. Letra A, apenas as afirmativas 1 e 2. B, apenas as afirmativas 1, 3 e 4. C, apenas as afirmativas 2 e 4. Ou D, todas as afirmativas estão corretas. Muito bem, então a resposta correta para essa questão é essa daqui. Vamos ver aqui junto comigo. A resposta correta, letra B. Apenas as afirmativas 1, 3 e 4 é que estão corretas, ok? Vamos ver então por que é a letra B, a alternativa B. Vejamos o seguinte. Antes de mais nada, nós precisamos ter consciência da maneira correta de lavar as mãos, certo? Então, nós temos aí uma ilustração mostrando como que é essa maneira correta de lavar as mãos, né? Utilizando a água corrente, você vai esfregar as palmas das mãos entre os dedos, o dorso da mão, a ponta dos dedos, abaixo da unha. Esfregar também, não esquecer do dedão, né? O dedão, o polegar, né? Você esfregar o polegar, esfregar a ponta dos dedos e depois secar com, de preferência, um papel descartável, né? Porque muitas vezes o pano ou até mesmo aqueles secadores elétricos, né? Eles também são vetores que transmitem, né, as doenças e também outros micro-organismos. Certo? Então aí a gente vai perceber o seguinte, por que é a alternativa B? Vamos lá passando para a próxima cartela. Então, para manter a saúde do nosso corpo, precisamos ter alguns cuidados. Escovar os dentes ao acordar, após as refeições e antes de dormir, fazendo uso de fio dental pelo menos uma vez ao dia. Lavar as mãos antes de comer, pois os seres vivos causadores de doenças podem estar alojados nelas, adentrando pela nossa boca em nosso organismo. Também devemos lavar as mãos sempre que chegar da rua, lavar as mãos e sempre dar descarga após o uso do sanitário, não colocar objetos ou as mãos na boca, tomar banho todos os dias e lavar os cabelos sempre que necessário, pois neles se acumulam suor e sujeira ao longo do tempo. Andar calçados, pois os sapatos protegem os pés das sujeiras e objetos cortantes. Usar roupas limpas. Lavar o rosto ao acordar, retirando as remelas que se acumulam no canto dos olhos. Pentear os cabelos sempre. Nunca, jamais comer meleca do nariz. Limpar o nariz assoando na pia, lavando as mãos com água e sabão logo depois. Sempre cortar e limpar as unhas. Cortar os cabelos com frequência para que cresçam fortes e bonitos. Trocar de meias constantemente para não ter chulé nos sapatos, nem frieiras. Então vejam, gente, são ações muito básicas, né? Coisas que a gente aprende ainda na infância, mas que muita gente ainda deixa de fazer esses atos, certo? Então, comprometendo assim a sua própria saúde e a saúde das pessoas ao redor, certo? Então, essas práticas de higiene, elas são necessárias e são muito importantes para o nosso dia a dia, tá bom? Então, essa foi a nossa correção de educação física de hoje. Hello everybody, hello everyone, olá pessoal, olá a todos e todas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Teacher Rafael Melanias aqui na área, respondendo e se exercitando, descomplicando tudo, porque tá, ó, melzinho na chupeta, easy peasy, beleza? Então vamos juntos ver aí a nossa questão de língua inglesa. Question 3. Substitua os sujeitos das frases pelos pronomes que melhor se encaixam. E aí nós vimos, né, na nossa última aula, I, you, he, she, it, we and they. E marque a alternativa correta. Lembrando, fazendo uma lembrança aqui, né, fazendo um resgate de memória, que I significa eu, you, você ou vocês, he, ele, she, ela, it, ele ou ela, para tudo que não seja humano, né, vamos dizer assim.
We, nós, e they, eles ou elas, né? Então, vocês sabem que nós destacamos aqui com uma cor, certo? Os sujeitos, né? Para que vocês façam essa substituição. Então, number 1, nós temos aí, Mary is going to travel. Mary está, né? Mary vai viajar, no caso. Então, quem é Mary? Mary faz referência a quem? He, she ou it? Quem lembra? Olha aí o bizu. She, né? Então, eu venho aqui e já mando she no lugar de Mary. Então, she's going to travel, certo? Então, muita atenção aqui também no verbo to be, tá, gente? Porque não poderia ser aqui, deixa eu só apagar aqui para vocês visualizarem uma coisa, ó. Mary não poderia ser I, tá? Porque I não combina com is, beleza? É isso. Então, vai ser o she. Muito bonitinho aqui. Very good. Number 2, John. John will buy a car, né? John comprará um carro. John faz referência a esse cara aqui, ó, ao he, tá? Então, vou substituir por he, ele. E Julie? Julie loves her dog. Julie ama o cachorro dela, o doguinho dela. Então, olha aqui, eu tenho esse bizu aqui já falando que é dela e mostrando que a gente vai ter que utilizar o she novamente, tá? Então, she. Agora nós temos Chris and Pietro. Independente do gênero, se é homem, se é mulher, não tem problema, porque aqui nós estamos vendo que são duas pessoas, tá? Chris and Pietro. Study together every Friday. Então, eles estudam juntos todas as sextas. Se são eles estudam juntos, quem é que representa ele? Gritem aí para ouvir daqui. Very good. Quem falou they? Muito bem. They study together every Friday. Next, vamos ver. Have Billy and you already traveled to Canada? Opa, aqui é uma pergunta, olha só. Billy and you already traveled to Canada? Então, o X da questão é esse cara aqui também, ó. Certo? Sabemos que tem duas pessoas, mas aí a dúvida, é we ou é they? Né? É nós ou é eles? Como é uma pergunta, gente, não é uma afirmação, nem uma negativa, entendeu? E tem esse cara aqui, you, ele está fazendo referência a você. Então, é we, nós, certo? Porque quando vocês lerem a pergunta, vocês respondam. Então, vocês vão ter que responder como nós, né? Sim, nós, digamos que vocês sejam Billy and you, então nós já viajamos para o Canadá. Carlos, aqui está mais fácil, né? Carlos faz referência ao gênero masculino, então pode ser substituído por he. He prefers chocolate. The dog loves a bun. Olha só o doguinho, tá? Vocês sabem que it, tá? A gente vai utilizar o it toda vez que for coisas, animais, plantas, nome de cidade, país, essas coisas, vai ser it, tá bom? Então, Paul and I, olha aqui, mais um bizu. Next one, number 8. Paul and I will move out. Paul and I will move out to another country. Então, Paul e eu vamos nos mudar para outro país, tá? Então, se é Paul e eu, é o quê? É nós, we. E Bruna? Bruna, muito fácil, né, gente? Essa questão aqui tá easy peasy. Muito fácil mesmo, mamãozinho com açúcar, tá? Bruna likes to cook, então she likes to cook. E por fim, Jean and Gabriel are playing, ou Jean and Gabriel are playing. São duas pessoas, tá? Independente do gênero, do sexo, não importa. O que importa é que são duas e eu não estou incluso nisso aí. Não ficou legal. Vou desfazer. Peraí. Aqui. Muito bem. Então, Jean and Gabriel are playing pode ser substituído por they are playing. Muito bem. E aí nós temos as alternativas A, B, C ou D. E a resposta é a letra B. Tá, gente? Very good. Vamos ver os comentários aqui, que mencionam o seguinte. A alternativa correta é a letra B, porque as opções substituem corretamente o sujeito pelos pronomes, de acordo com as orientações explicadas na aula de Subject Pronouns, assim como eu falei no início da aula, respeitando o gênero de cada pronome e sujeito. Então é isso, gente. Com certeza, tenho absoluta certeza que todos acertaram, tá? Parabéns mais uma vez. Obrigado pela participação e até o próximo Exercitando. Beijo no coração de vocês. Bye, bye.
Olá, alunos! Que bom encontrar vocês para o nosso momento de correção do Exercitando de Língua Portuguesa. Vamos começar? Então vamos observar a primeira questão de língua portuguesa na tela aí com vocês. Observem, questão de número 4. Leia o texto e responda a questão. Esse texto aí você observa que é um cartaz, uma propaganda de vacinação, certo? Promovida aí pelos órgãos públicos. E aí você observa lendo o cartaz. Vacinação drive-thru, né? Aquela vacinação que é feita dentro do carro. O serviço é oferecido e a pessoa não precisa sair do carro, certo? Idosos não precisam descer do carro para vacinar. Exclusivo para idosos a partir de 60 anos. Isso é a linguagem verbal. Linguagem não verbal, a gente observa a figura do Zé Gotinha, que é o protagonista dessa campanha, certo? É o símbolo dela. A gente observa uma redoma, né, como se fosse um campo ali ao redor do carro. A gente observa um carro aí de cor verde, dentro o idoso, já que a vacina é voltada para essa faixa de idade, certo? E ao redor você observa imagens, né, que você visualiza aí, vírus, certo? Esse contexto de pandemia, vocês conseguem reconhecer bem e saber dessa questão problemática com relação à doença que é causada pelo vírus, né? Então, observem aí que nós temos os vírus que estão fora dessa redoma. E aí, com base nisso, vamos aí ao questionamento. Olha só, no cartaz, a redoma ao redor do carro com o idoso dentro é uma linguagem não verbal, certo? Linguagem não verbal. Desenhos, cores, certo? Imagens. Essa linguagem não verbal, essa redoma ao redor do carro, sugere o quê? Esse é o questionamento. Letra A, perigo. B, segredo. C, proteção. Ou letra D, exposição. Então, pessoal, observa que a resposta correta aqui, com relação a essa questão, é a letra C. Observem que aqui na imagem, os vírus estão fora dessa redoma, como se fosse um campo ali, protegendo. Então, observe que está sugerindo para a gente proteção. Então, a pessoa que está dentro desse carro, ou seja, a pessoa idosa, está protegida desta forma. Então, letra C é a nossa resposta. E aí, vamos ao comentário da questão, olha só. O comentário dessa questão que nós temos, o cartaz é uma campanha publicitária de saúde que faz uso da linguagem verbal e da linguagem não verbal. Lembrem, linguagem verbal é aquela linguagem que utiliza palavra. Voltando aqui comigo, essa palavra pode ser tanto a palavra escrita quanto a palavra falada oralmente. Aqui no nosso texto do comentário temos só a linguagem verbal, certo? E também no cartaz lá da propaganda, como o nosso texto diz, continuando a leitura, também apresenta linguagem não verbal. Vamos continuar o comentário? Observem aí. Olha só, linguagem verbal e linguagem não verbal. Vimos que linguagem não verbal, desenhos, cores, certo? Imagens. Vamos ter esses mecanismos aí que vão ser utilizados como linguagem não verbal. E observem, a redoma ao redor do carro, né, aqui, como se fosse um campo, um vidro ali, um campo de força, sugere que o idoso que está dentro do carro está protegido contra os vírus que estão ao redor. Então, vocês observaram lá no cartaz vírus, né, imagens representativas do vírus que estão fora desse campo de força. Então, a linguagem verbal e não verbal foi trabalhada nessa questão, nesse cartaz aí dentro do texto. Então, lembre sempre aí, linguagem verbal, palavras, escrita ou falada. Linguagem não verbal é aquela linguagem que vai utilizar sons, cores, gestos, certo? Tudo isso daí que não for a palavra é linguagem não verbal e o texto publicitário vai trabalhar isso muito bem, articulando os dois elementos. A gente viu que aquela redoma de vidro lá, aquele desenho não apareceu à toa, mas tinha uma intenção, sugerir proteção. Ok? Vamos à próxima questão? Vamos lá, a questão de número 5, também de língua portuguesa. Olha aí, a questão de número 5, acompanha comigo aqui a leitura. Volta da asa branca. Já faz 3 noites que pro norte relampeia.
A asa branca, ouvindo o ronco do trovão, já bateu asas e voltou para pro meu sertão. Ai, ai, eu vou me embora, vou cuidar da plantação, certo? Então, uma música aí, a letra de Luiz Gonzaga. E vocês observam que nesta letra da música, da canção, você tem até a reprodução do modo como o sertanejo fala, né? Então, lembre que Luiz Gonzaga é um cantor, certo? Que ele retrata nas suas letras, nas músicas que ele compôs, a forma de falar do sertanejo, certo? O modo de falar, o linguajar, a fala popular. E a gente percebe isso presente no texto, bem aqui, olha só. A volta da asa branca. Então você vai observando nos versos, né, que está relampeando e que a asa branca vai voltar para o sertão. Quem é que vai voltar? É o próprio eu lírico, o próprio sertanejo aí, ó. Voltou para o meu sertão, ó. Eu vou me embora, vou cuidar da plantação, certo? Olha aí, da plantação. Não está de acordo com a norma, mas no texto aí foi intencional, utilizando aí uma linguagem mais popular para retratar justamente o falar do sertanejo, certo? Por isso que está escrito dessa forma. Quando observamos a questão, no verso ouvindo o ronco do trovão, a palavra destacada significa, letra A, barulho que se ouve após o relâmpago, B, barulho provocado por quem dorme, C, ruído causado pela asa branca, ou letra D, ruído causado nas noites do sertão. Então, essa questão está procurando o significado de uma palavra. A gente tem que lembrar que as palavras da nossa língua, as palavras da língua portuguesa, elas podem assumir diversos significados, elas podem ser polissêmicas, no caso, quando eu digo polissêmicas, estou falando que vários significados, vários sentidos. Então, as palavras da língua podem ter significados diferentes de acordo com o contexto em que elas foram. Então, você tem que interpretar, certo? Tem que buscar o sentido de acordo com o contexto de uso. Quando a gente fala contexto de uso, a gente está falando da situação em que foi empregada, certo? Se de repente é um contexto formal, um contexto informal, se está sendo utilizado no poema, com uma linguagem mais poética. Então, a gente vai ter palavras nesse contexto, em poemas, em música, que muitas vezes vão preferir uma linguagem figurada, né? Uma linguagem mais poética e não uma linguagem literal, em que o sentido é objetivo, certo? Aquele sentido que a gente fala do dicionário. Então, observe que aqui nós temos uma canção, e uma canção está mais voltada para a questão poética. E quando a gente observa aqui no nosso texto, olha só, esse verso, ouvindo o ronco do trovão, a palavra destacada significa que a gente não pode interpretar de forma literal, mas de forma figurada, quando a palavra assume outro sentido, certo? Então, observem, ronco do trovão, né? Está se referindo ao quê? Está se referindo ao barulho que se ouve após o relâmpago, certo? Então, barulho do trovão, que é aquele barulho que se ouve após o relâmpago, é o sentido que nós temos para a palavra ronco aqui nesse contexto, certo? Então a gente não pode interpretar aqui como se fosse aquele ruído, ou seja, o barulho causado por uma pessoa quando dorme, ok? A gente está falando aqui olhando para o sentido do fenômeno físico, certo? Do trovão, do relâmpago, né? Acontece o relâmpago, aquela descarga elétrica causa aquela luminosidade e depois vem o barulho do trovão, ok? Então, a resposta correta, letra A, confirmando aí, e o comentário da questão para vocês visualizarem rapidinho. Olha só, as palavras da língua portuguesa podem ser polissêmicas, possuir muitos significados a depender do contexto. No texto em análise, que nós acabamos de analisar, a palavra ronco significa o som do trovão que se ouve após um relâmpago. Esse significado é reforçado pela palavra relampeia, que aparece escrita lá no texto. Então, nesse contexto, a gente tem esse significado. Ok? Próxima questão, observem aí a questão de número 6. Então, nessa questão, nós temos um texto escrito aí em prosa, certo? Em parágrafos.
mais raro do que nota de R$1. Você já notou que a nota de R$1 é cada vez mais difícil de encontrar? Para quem não gosta de andar com moedinhas, isso pode ser motivo de tristeza. As notas de R$1 não estão mais sendo produzidas e, em breve, sairão de circulação. O motivo é simples. Fazer dinheiro custa dinheiro e estava ficando mais caro fazer a célula de R$1 do que o valor que ela tinha, explica Cássia. Como fazer moedas é mais barato e a população, segundo estudos do Banco Central, tem simpatia pela moeda de R$1 porque ela é mais bonita, elas estão gradativamente sendo substituídas, né? No caso, essas moedas estão substituindo as notas. Assim, pode dar adeus às verdinhas notas de R$1. Em pouco tempo serão peça de museu. Com base no texto, no trecho, em pouco tempo serão peça de museu. A palavra destacada, no caso a expressão, estamos nos referindo aí à expressão toda. Destacada indica que as notas, letra A, deixarão de ser usadas pelas pessoas, B, passarão a ser feitas de outro material, C, serão estudadas, ou letra D, serão valiosas. E aí, pessoal? Com base nessa expressão, em pouco tempo serão peça de museu. Então, quando a gente tem essa ideia voltada aí, em pouco tempo, essas notas se tornarão peça de museu, quando a gente lembra dessa ideia, quando a gente busca esse significado, a gente vai observar para a ideia do museu, né? O que nós vamos ter lá no museu? Nós vamos ter objetos antigos, né? O museu guarda a memória da humanidade, então nós vamos ter objetos antigos, né? Objetos que muitas vezes já estão em desuso, não são mais utilizados na atualidade. Por exemplo, moedas, nós vamos encontrar também obras artísticas que foram feitas lá na antiguidade, certo? Vamos encontrar diversos materiais que são antigos, né? E muitas vezes estão em desuso, a gente pode observar isso, certo? Com relação a algumas peças antigas, como, por exemplo, moedas, vamos ter também antigas ferramentas que hoje o homem não utiliza mais devido às tecnologias, certo? Então, tudo isso a gente encontra lá no museu. E quando a gente tem essa ideia, já que esse material que está lá no museu não é mais utilizado hoje, essa ideia é relacionada à nota de R$1, né? Então, hoje não se encontra mais aquela nota, a célula de R$1, aquela verde. Então, percebam que as pessoas não utilizam mais. Quando a gente pega essa ideia e observa aqui no texto, a gente percebe que a resposta correta aqui seria qual? A letra A, certo? Deixarão de ser usadas pelas pessoas. Então, as moedas deixarão de ser utilizadas, né? Não vão ser mais utilizadas até mesmo porque elas saíram de circulação. O comentário da questão, rapidinho, olha aí. As palavras da língua portuguesa, como já afirmei, podem ser polissêmicas, ou seja, possuem muitos significados a depender do contexto. E aí no texto em análise, o enunciado peça de museu significa que as notas de R$1 deixarão de ser usadas pelas pessoas. Esse significado é alcançado por neologismo. Então, lembram quando nós buscamos relacionar a ideia do museu, né, com as suas peças à célula? A gente fez um neologismo, pois os museus possuem peças antigas e em desuso, certo? E reforçar, no caso, esse sentido é reforçado, o significado é reforçado dentro do texto, pelo fato de se afirmar o que lá no texto? Olha só, que é difícil encontrar essa nota, que custa caro produzir essa nota, então o Banco Central está trocando por moedas, certo? E que as pessoas têm preferência pela moeda. Então tudo isso nos leva a crer que as pessoas deixarão de utilizar aquela célula como ocorreu. Hoje em dia nós temos apenas a moeda de R$1 e não mais o dinheiro em papel, certo? Então, agradeço a participação de todos nesse momento e espero encontrar vocês em uma próxima oportunidade. Até lá, gente. Tchau.